bem-vindos à nossa próxima palestra do Conalco 4. Nossa próxima palestrante é a doutora Patrícia Diniz. A Patrícia é fonoaudióloga, ela é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Atualmente é fonoaudióloga do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. A Patrícia tem muita experiência, 22 anos de experiência na área de fonoaudiologia, com ênfase em problemas de alimentação, disfagia, atuando principalmente em aversão alimentar, disfagia pediátrica e videofluoroscopia da deglutição. A Patrícia vai contar pra gente o que a gente pode enxergar além das dificuldades de deglutição na criança. Espero que vocês aproveitem muito, é uma pessoa com muita experiência e que tem muito a contribuir. Boa palestra! Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Marcela Diniz, sou fonoaudióloga em Porto Alegre e quero muito agradecer à comissão organizadora do 4º Conalco por estar tendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão pertinente, tão importante nos dias de hoje, que são as dificuldades alimentares. Bom, o que nos une aqui então é falar exatamente sobre situações como essas em que nós vivenciamos aqui na Terra. Crianças amedrontadas, chateadas, forçadas, desesperadas por terem que comer. Em contrapartida, por outro lado, pais também desesperados, ameaçados, frustrados, deprimidos pela situação que é a alimentação. Então, o que nos une aqui hoje é poder estar falando, então, sobre as dificuldades alimentares, suas origens, suas causas, o impacto disso na vida da criança e da sua família e, obviamente, ao longo do congresso, poder estar discutindo de que forma prevenir e tratar, então, esse problema. Para entender um pouco mais, nós vamos começar primeiramente falando sobre o processo de alimentação, né? Então, primeiramente, sobre esse ato, como nós podemos ver, então, o ato de mastigar, de captar esse alimento, de levar da boca até o estômago, como nós podemos observar, sem nada para a árvore brônquica. Esse é o processo de alimentação, né? É um processo que envolve, então, vários músculos, vários pares cranianos, envolve todos os canais sensoriais. Ele é um ato que nós entendemos como uma parte comer, mastigar e engolir, como esse ato mais mecânico. No entanto, nós vamos entender ao longo dessa aula que a alimentação é muito mais do que a capacidade de conseguir transportar adequadamente, de forma segura, sem nada para a via respiratória, esse alimento da boca até o estômago. A alimentação, na realidade, envolve também esse momento de sincronia, de prazer, de afeto, de exploração, de aprendizado e que ele começa muito antes da boca. Então, quando nós falamos em alimentação, significa olhar para além da deglutição, para além da mastigação, para além do sistema digestivo, porque a alimentação é muito mais do que nutrir um corpo biológico. A alimentação é uma habilidade que amadurece nos 2 primeiros anos de vida da criança. Como nós podemos ver, ela já começa intraútero, depois vai se desenvolvendo através da mamada, seja ela no seio materno ou no complemento, e vai, através desse desenvolvimento do bebê,
através das suas experiências, das oportunidades, da interação com a família, seguindo e atingindo o seu ápice por volta dos 2 anos de vida. A alimentação é essencial para a sobrevivência, porém nós sabemos que ela é extremamente dependente da motivação interna, ou seja, depende muito das vivências para que a criança continue a querer realizar o seu aprendizado. Então, uma palavra muito importante nessa nossa aula é entender que a alimentação ela é um aprendizado. Então, a alimentação ela precisa ser olhada para além desse aspecto biológico, para além do mastigar, do deglutir. Como nós vimos, ela deve ser um momento de prazer, de interação, de aprendizados positivos, não só para a criança, mas também para os seus pais e cuidadores. Então, o sucesso dessa alimentação, a nutrição, a segurança respiratória, ela é dependente justamente desse momento de prazer que deve se instalar durante a alimentação da criança. Sabemos que existe, para tudo no desenvolvimento do ser humano, um período que é o período crítico para o desenvolvimento de uma habilidade. E sabemos que em relação à alimentação, esse período ele se desenvolve entre 7 e 18 meses de vida, onde o bebê está pronto para o desenvolvimento das habilidades motoras orais, onde ele está pronto para o aprendizado de novos sabores, de novas texturas, Então isso já é aceito na literatura, e sabemos também que o atraso nessa experienciação, nessa introdução, também vai vai impactar nesse aprendizado, e num aprendizado que pode determinar esse comportamento alimentar, que não vai ser para os primeiros anos de vida da criança, vai ser para uma vida inteira, Esses estudos mostram, então o impacto do atraso da introdução de determinados alimentos, na aceitação alimentar da criança aos 7 anos de vida. Então, nós temos que entender esse momento como um momento de intenso, mais uma vez falando, de intenso aprendizado e de intensas oportunidades. Oportunidades que precisam ser prazerosas, tanto para a criança como para a sua família. Como eu já falei, então, a alimentação é um aprendizado que começa muito cedo, ainda intraútero. Vai ser um comportamento reflexo apenas nos primeiros meses, para algumas crianças apenas já nas primeiras semanas de vida. Por quê? Porque ele é um aprendizado baseado em experiências, ou seja, se o que eu sinto na minha boca, o que eu sinto em torno do meu rosto for algo prazeroso, que engrame respostas e sensações positivas, eu vou querer repetir. Se aquilo me der dor, me der medo, me der desconforto, o bebê começa a engramar como algo perigoso. E isso pode acontecer durante a alimentação, inclusive como nós podemos observar com crianças já desde o período neonatal, onde precisam passar por procedimentos que são mais invasivos e onde a criança acaba tendo uma relação, ela aprende que os estímulos que acabam sendo realizados, ela interpreta aquilo como algo que é intrusivo, E no momento que ela tem a oportunidade de poder se alimentar, ela não entende que o alimento é algo prazeroso. Portanto, a alimentação, ela é um aprendizado, como nós já vimos, e Brasington, lá em 2005, diz, que a primeira motivação para a criança querer comer é a fome, a segunda, mais importante, é o prazer. Como eu sempre digo nas aulas, quem sou eu para discordar de Brasington, Mas ao longo de muitos anos trabalhando, de muitos anos estudando,
o que eu posso afirmar, né, e como vocês também, pais, colegas que trabalham com dificuldades alimentares, sabem que quando nós temos essa carinha, esse medo, essa tristeza em relação ao alimento, não adianta ter fome. Nós temos crianças que podem passar 5, 7, 12, 18 horas sem comer absolutamente nada, sem mamar absolutamente nada, e ao contrário do que muitos acreditam, que isso vai induzir, né, vai estimular a fome, vai estimular a aceitação, essas crianças ficam cada vez mais irritadas e desorganizadas e não conseguem se alimentar. Portanto, a primeira motivação, entendemos, né, para a criança querer comer é o prazer. E a segunda, mais importante, é a fome. O prazer, a confiança, a segurança, esse momento de relação, de troca, ele é determinante para que a criança consiga se nutrir. No desenvolvimento das habilidades sensório-motoras orais, a aquisição dos marcos ela não é conduzida somente pela maturação. O surgimento de cada etapa é dependente de uma prática bem-sucedida. Ou seja, exatamente aquilo que nós falamos anteriormente, que a alimentação é um aprendizado baseado em experiências. A criança pode ter seu sistema neurológico desenvolvido normalmente, ela pode ter uma habilidade total de mastigação e deglutição, porém, ela pode chegar aos 2 anos comendo só alimentos pastosos, ela pode chegar aos 2 anos, mesmo sem ter nada neurológico, somente sendo alimentada por um tubo, por uma gastrostomia. Por quê? Porque o surgimento de cada etapa alimentar desse processo é dependente de uma prática bem-sucedida, ou seja, esse desenvolvimento ele não depende apenas de uma capacidade maturacional, ele está relacionado ao aprendizado experiencial. Então, né, tem uma autora que eu gosto muito, que eu trouxe as referências aqui para vocês, que ela diz exatamente que o desenvolvimento da alimentação ela segue um processo, ela segue uma escadinha. A nossa colega Aline Padovani fala também sobre isso, né? Nos traz o entendimento de que o processo de alimentação, ele, como diz o nome, ele é um processo, ele não nasce pronto, assim como a criança passa por várias etapas até aprender a caminhar, a criança passa por várias etapas para aprender a comer, onde ela precisa ter a capacidade de tolerar esse alimento, interagir, conseguir cheirar, para depois tocar, para depois levar aos lábios, encostar mais próximo dos lábios, quem sabe levar dentro da boca, cuspir, deixar dentro da bochecha um tempo maior, cuspir, e para depois conseguir efetivamente engolir. Isso faz parte do aprendizado de alimentação. Para que isso ocorra, é preciso tempo, experiências positivas, oportunidades prazerosas, conforto sensorial, conforto gastrointestinal, um modelo, um ambiente saudável para que a criança consiga realizar plenamente cada uma dessas etapas. Portanto, a criança, para ela poder aprender a gostar de comer, ela precisa dessa regulação interna seja respeitada. A criança sabe o quanto ela precisa comer. Por isso, é preciso que nesse momento haja uma relação de confiança, de estímulo da autonomia, e a alimentação seja vista não pela quantidade, mas pela qualidade do momento, pela qualidade do aprendizado, por esse momento de conforto, como eu falei, conforto sensorial, conforto gastrointestinal, um momento mútuo de respeito, de prazer, de intensas trocas, onde, mais uma vez, a motivação interna, que é regular por todos esses fatores, ela seja respeitada. A criança come porque ela gosta de comer, não porque existem fatores externos, tipo uma música, um brinquedo, uma pessoa pulando, que a faz comer. Não, como eu costumo dizer nas minhas aulas, o maior astro, né, o maior determinante, o astro rei nesse caso, é uma massinha, é uma banana e são algumas frutas aqui. Então,
é um momento potencializado por diversos fatores, onde o adulto tem um papel determinante para que esse aprendizado aconteça. Então, o processo de alimentação, ele começa muito antes da boca, exatamente como falei no segundo e no terceiro slide. Nós precisamos, sim, de uma capacidade, a criança precisa conseguir aprender a mastigar, deglutir, sem dúvida alguma. Porém, nós vamos ver aqui inúmeras crianças que não apresentam nenhuma dificuldade no seu processo de mastigação e só comem alimentos pastosos. Crianças que não apresentam nenhuma dificuldade de deglutição e que muitas vezes usam uma sonda de alimentação. Então, nós precisamos entender a alimentação como um processo muito maior do que mastigar e engolir, tendo todo o seu início muito antes da boca. Hoje se fala muito do conceito de divisão de responsabilidades, onde os pais, vão poder, sim, e devem determinar o que a criança vai comer, onde ela vai comer, quando, qual é o melhor horário. Agora, o quanto se vai comer, isso é algo que a criança naturalmente vai conseguindo se autorregular, porque nesse conceito há uma balança onde pais e crianças estão no mesmo nível. Aqui a alimentação não é um conceito de domínio, não é alimentação, não é isso como uma relação de domínio, uma relação de volume. É uma relação de divisão de responsabilidades, e onde a criança seria respeitada e organizada, esse ritmo que nasce pronto de regulação, essa prontidão que a criança nasce na maior parte das vezes, isso vai sendo naturalmente cada vez mais reforçado pelas oportunidades do ambiente. Porém, quando nós falamos então de dificuldades alimentares, quando falamos de problemas alimentares, o que acaba acontecendo, nós temos uma alteração nessa balança. Na realidade, nós vamos ter uma criança que vai estar num nível muito diferente dos pais. E isso vai ter um impacto muito grande sobre esse processo de alimentação. Porque nós sabemos o quanto os pais de crianças com dificuldades alimentares se veem desesperados, porque há uma pressão da equipe de saúde, que essa criança precisa ganhar peso, que essa criança precisa comer, que ela precisa melhorar a cura, porque senão ela vai para a sonda de alimentação, porque senão ela vai para a gastrostomia. Então, toda essa relação de volume, quantidade, de controle, só reforça cada vez mais esse aprendizado desorganizado, de medo, de pressão, de controle sobre a criança e sobre os pais. Tendo um descompasso. Hoje, nós podemos observar no restaurante, não estou falando só da nossa clínica, mas que muitas crianças acabam necessitando de estímulos externos para que consigam comer. Eu costumo sempre dizer para os pais que isso é um castelo construído de areia, que uma hora isso vai desmoronar. Por quê? Porque, como nós falamos, o prazer, o desejo, a vontade, a motivação tem que aparecer pelo desejo, pela vontade, pelo prazer de desfrutar aquela cena que é o momento da refeição. Então, quando nós temos crianças que precisam de fatores externos para desencadear e manter a refeição, nós precisamos estar atentos, porque isso está relacionado a risco de dificuldade alimentar com certeza. Então, quando a alimentação ela é baseada no controle, na pressão, na atenção, no domínio, no poder, na distração, como nós vemos agora, numa relação de preocupação com o volume, onde a criança é um ser passivo, onde, como nós falamos novamente, é tudo baseado na motivação externa, no medo, no controle por ingestão, assim não vai ser essa, E isto fica engramado no cérebro do bebê, mas não só do bebê, fica engramado também no cérebro dos pais, Grande parte de vocês, pais que estão assistindo, alguns dos meus pais que estão aqui assistindo, me dizem que o momento da refeição, o momento de alimentar o seu filho é a pior hora do dia. É aquele momento de tensão. Uma mãe dizia, nesses dias, quando eu vi, tinha uma sopinha do bebê, enfim, na minha frente, ela me perguntou, Patrícia, o que ele está fazendo? Eu disse, olha, acho que tem moranga, cenoura, caninha, rosal, não, tem muito mais. Tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas, tem frustração. Então, é exatamente isso. Nós temos uma retroalimentação de sensações, de sentimentos negativos, não só para a mãe,
mas também na criança. E por isso que hoje se entende as dificuldades alimentares, como eu falei muito mais lá no início, muito mais do que problemas biológicos. Se entende dificuldades alimentares para além do orgânico. Se entende hoje como questões biopsicossociais, que transcendem dificuldades orgânicas. Né? Então, a persistência dessas dificuldades alimentares, que podem ter uma origem orgânica, uma origem biológica, sim, mas elas vão se manter e vão se gravar exatamente por tudo isso que nós estamos falando. Então, este aprendizado, ao contrário do que nós vimos anteriormente, um aprendizado positivo, baseado em experiências, é um aprendizado para dia de criança alimentadora, vai ser exatamente assim. E quais as consequências desse aprendizado? As consequências vão ser as carinhas tristes, aterrorizadas, em pânico, né? E muitas vezes, como eu acabei de falar, de crianças que não apresentam nenhuma alteração na mecânica, no controle da deglutição. Então, são crianças que, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista biológico, teriam total capacidade para deglutir com segurança. Mas estão, como no caso dessas duas mocinhas aqui, gastrotomizadas, com sonda de gastrostomia na barriguinha, porque elas não conseguem se alimentar. Elas entendiam, agora, sabe, diferente, o alimento exatamente como um elemento agressor. Portanto, nós fonoaudiólogos, nós profissionais de saúde, vocês pais, precisam entender esse processo de alimentação como algo que vai muito mais além de mastigar e deglutir. Precisa ser entendido dentro dessa magnitude, dessa dimensão biopsicossocial. Quando nós falamos nas origens dos problemas de alimentação, né, nós sabemos, nós vamos falar agora, crianças neurotípicas, sem nenhuma questão de fator de risco de desenvolvimento, podem apresentar dificuldades, sim. No entanto, sabemos prematuridade, complicações neonatais, situações médicas complexas, como cirurgias de grande porte, cura diafragmática, um falcele, gastrosquise, né? Situações que levem esse bebê a uma privação alimentar associado a experiências orais traumáticas, aumentam o risco de problemas de alimentação. Doenças crônicas, intubação prolongada, utilização de sonda, a própria disfagia, alergia alimentar, doença do refluxo gastroesofágico também, porque fazem com que a criança entenda que aquilo que está chegando à sua boca, que é para ser o elemento de conforto, de prazer, de organização, causa dor, causa desconforto, causa vômito. Então, o que é isso? Muitos bebês com alergias, com refluxos importantes, acabam virando osso, saindo, largando-se materno, dando tapas na mamadeira, por entendem que aquilo ali é algo que vai gerar dor. Em contrapartida, todas essas situações podem levar a uma privação sensorial, né, dessas experiências orais. Um bebê que nasce com 24, 25, 26, 27, 28 semanas, ele vai ter tubo, pode ter CPAP, catéter de oxigênio, sonda, colagem no seu rosto, né, fixação, enfim, de sonda, de micropores, pararapo, e associado a isso, ele ainda não vai ter o estímulo intraoral prazeroso que os bebês têm a ser, que é a possibilidade de mamar, né? Esses bebês são expostos, então há múltiplas intervenções que são necessárias, sem dúvida, em sua vida, mas que podem levar a experiências antes. Então, as dificuldades alimentares, elas vão se caracterizar por comportamentos disfuncionais, podendo trazer graves consequências orgânicas, nutricionais e emocionais, e podem ocorrer, como eu já falei, independente de problemas de deglutição. Eu quero mostrar aqui para vocês essa mocinha, uma prematurinha, gemelar, uma guerreira. Com certeza a mãe dela está nos assistindo, né? Uma super guerreira. Hoje tem com essa mocinha super bem, mas a cena que a gente vê nesse momento, uma cena de uma grave dificuldade alimentar, onde a mãe tenta desesperadamente, de todas as formas, tentar alimentar a sua filha, e a resposta é... Ó, papá. Ó, papá. Mais nada. E a água? Mãe, Vamos dar não uma tem aguinha? mais nada. Tá, e a massa? Mamãe, minha barriga tá passada.
Eu lembro muito bem, nesse momento, que a mãe veio me perguntar, muito angustiada, se a menina não estava apresentando traços de autismo, né? Realmente, ela fica, né, extremamente desesperada e tentando fugir de todas as formas daquilo que ela entende como um elemento agressor, que é o alimento. Essa menina tem um desenvolvimento, na época tinha um desenvolvimento maravilhoso, e esse comportamento de pânico, de medo, de fuga, era somente no momento que tentavam alimentar. Como aqui no exemplo então, das dificuldades alimentares. Então, né, sinais e sintomas das dificuldades alimentares, vou falar mais rapidamente, mas enfim, comportamentos inadequados nas refeições, necessidade de dependência para alimentação, ou seja, aquela criança que não consegue ter autonomia para a alimentação, que ela necessita que a sua mãe alimente, né, que a sua mãe dê a comida na boca para que seja garantido o mínimo do ponto de vista nutricional. Aquela criança que tem dificuldade no avanço das texturas, né, ou seja, tem um aninho e ainda come toda a comida processada. A criança que apresenta recusa alimentar, que come pequenos volumes, que vomita frequentemente na alimentação e muitas vezes, quando perguntar aos pais, esse vômito aparece porque a criança já não suporta mais, ela já comeu com tanto sofrimento, com tanto pavor, ela muitas vezes já está exausta e saciada, mas a mãe julga-se importante porque muitas vezes ela leva isso, precisa comer tantas colheradas e falta ainda uma colherada. Quando a mãe vai dar a última colherada, a criança acaba vomitando porque não suporta mais. Tempo de alimentação prolongada, crianças que vão demorar 30, 40, 50 minutos para comer o volume, né, o volume alimentar. Muitos bebês que necessitam dormir para que consigam ser amamentados, para que consigam receber mamadeira. Não é aquela criança que, enfim, está no curso normal de desenvolvimento alimentar e ela adormece no peito, ela adormece enquanto mama. Não. Essas são aquelas mães que precisam adormecer seus bebês para que eles aceitem uma quantidade mínima de mamadeira. As dificuldades alimentares ainda podem se caracterizar por dificuldades na transição do seio materno ou da mamadeira para a alimentação complementar. Então, é aquele bebê que mama no peito, que está na mamadeira ou que está na mamadeira e que tem muita dificuldade de iniciar ou progredir na sua alimentação complementar, né? No uso de alimentos semissólidos. Então, é aquela criança que fica fixada num padrão mais primitivo, que é o alimento através dos líquidos. Outro ponto importante é a necessidade do uso de distrações para aumento da ingestão, focando aqui no ponto onde são necessários recursos externos, né? Então, como nós falamos, onde a motivação externa é realizada para que a criança coma algumas colheradas ou coma algumas colheradas a mais. Então, é o uso da televisão, é o uso do celular, são o uso de brinquedos, são o uso de outros recursos que façam a criança desviar a sua atenção do alimento para outro interesse e assim comer sem se dar conta. Um ponto importante que tem sido cada vez mais focado nos artigos que vêm sendo publicados nos últimos anos é o sentimento dos pais frente ao momento da alimentação. Então, seria aversão, medo, repulsa dos pais a esse horário, pois justamente remete a um horário de sofrimento, de dor, de batalhas, de briga, gerando muitas vezes agressão e angústia no momento das refeições. Em relação, então, à frequência das dificuldades alimentares, é muito importante porque durante muito tempo se entendeu que as dificuldades alimentares estariam presentes em crianças com questões, com alterações no desenvolvimento. Hoje já se sabe que podem ter dificuldades alimentares de 20 a 35% de crianças chamadas neurotípicas, que são crianças que têm adequado desenvolvimento neuropsicomotor, que não tem nenhum diagnóstico médico, não tem nenhuma questão de desenvolvimento, não passaram por questões ligadas à privação sensorial, a experiências orais traumáticas. Então, é muito importante que nós possamos olhar
a questão das dificuldades alimentares de um modo amplo, né? E podendo ver que todas as crianças, de alguma forma, podem apresentar, então, sinais e sintomas, independente de diagnóstico ou não associado. Quando nós pensamos, né, em crianças com alterações neurológicas, com atraso de desenvolvimento, prematuridade, situações médicas complexas, esse número pode chegar de 40% a 80%. Então, assim, não é à toa que nós estamos reunidos mais uma vez no CONALCO, com tantos profissionais, com tantas pessoas envolvidas, com tantos pais, porque dificuldade alimentar não é manha, não é birra, não é preguiça, não é falta de vontade da mãe, não é dificuldade de posição da mãe. Isso é um problema. E esse problema tem tratamento, e por isso nós estamos aqui com tantos profissionais discutindo para tentar trazer isso para o Brasil, poder ajudar na questão do diagnóstico, da prevenção e, consequentemente, daqueles que precisarem do tratamento. Eu trouxe aqui rapidamente esse depoimento. Essa Gabriela, ela está nos assistindo, a mãe do Lorenzo. Esse recorte de um depoimento que eu mostro sempre nas minhas aulas, algumas de vocês devem ter assistido, é um recorte curtinho, onde ela fala do impacto da dificuldade alimentar nela, no caso mãe. A Gabriela é mãe do Lô, de um prematuro extremo, que hoje ainda tem gastrostomia e enfrenta várias dificuldades na vidinha dele, como ela mesma disse, e também as dificuldades alimentares. Mudou o meu olhar para essa situação. Nós tínhamos ido a uma padaria tomar café e eu pedi um cafezinho e um pedaço de pizza, uma pizza 4 queijos que estava lá no expositor da padaria. E quando eu coloquei aquela pizza na boca, era simplesmente a coisa mais maravilhosa que eu já tinha comido. Era um sabor tão bom e me deu uma sensação de prazer tão grande, que parece assim que parou tudo na minha volta e me veio um único pensamento: é isso que eu quero que o Lorenzo sinta. É essa sensação que eu quero que ele descubra. O prazer de eu estar aqui sentada, eu estava ali com ele, estava ali com o meu marido, nós estávamos conversando e tomando nosso café, comendo a nossa pizza, e estava tão gostoso o momento e o alimento. E eu disse, é isso que eu quero para ele. Então eu decidi parar de fazer todos aqueles momentos de estimulação, assim, a contragosto, que eu tentava fazer sem êxito. E eu comecei a refletir, mais do que aquilo que acontecia dentro da minha boca, eu comecei a pensar em tudo que acontecia antes de ir para minha boca. Eu comecei a pensar que o comer, ele envolve a comunhão das pessoas, ele envolve o ambiente, ele envolve os aromas, ele envolve aquilo que tu vê, com aquilo que a gente come primeiro com os olhos, né, um prato bonito. E eu comecei também a pensar por que eu tinha tanto prazer em preparar uma refeição para os meus amigos, para minha família, porque eu não sou uma cozinheira de mão cheia, mas a cozinha era algo que me dava prazer. E por que com o Lorenzo eu era tão avessa? Por que aquele momento com ele era tão difícil? E eu comecei também a me dar conta de uma bagagem muito pesada que eu carregava. Porque lá no meu subconsciente eu pensava assim, nossa, eu sou uma mãe tão incompetente que eu não consegui nutrir o meu filho desde a barriga. Porque tudo isso que eu estou vivendo hoje é porque eu não consegui nutrir ele. Porque ele veio de um ventre doente que ele não conseguiu crescer, ele não conseguiu se alimentar. E quando eu consegui fazer essa análise, eu pensei assim, nossa, eu preciso de ajuda também. Eu, como mãe, preciso ser tratada. Eu, como mãe, preciso ser curada desses traumas. Eu também preciso aliviar essas memórias tão negativas que eu carrego dos momentos, das experiências negativas. Profundo esse depoimento, e ele justamente nos faz refletir sobre o que eu tentava falar com as minhas palavras, o que hoje é super descrito, falado na literatura, sobre o impacto, né, sobre o estresse, sobre a angústia que as dificuldades alimentares causam nos pais, no caso aqui das mães, né, e o quanto eles precisam ser olhados. Então, as dificuldades alimentares
são um problema clínico de alto impacto, com consequências extremamente negativas para a criança e para a família. Para a criança, pode trazer dificuldades sociais, emocionais, do ponto de vista físico, cognitivo. Para os pais, como nós acabamos de ver, podem afetar significativamente o bem-estar e a vida familiar. Nós, profissionais da saúde, portanto, precisamos olhar para isso também. Precisamos entender que para algumas crianças, comer pode ser doloroso, como nós vimos com a pequena Catarina, assustador e até mesmo impossível. E por isso, como eu falei, precisa olhar as dificuldades para além do ponto de vista biológico. Precisa olhar para além do ponto de vista orgânico. É preciso olhar para o ponto de vista biopsicossocial, onde fatores fisiológicos, mas os psicossociais vão ser determinantes para a permanência e para o agravo das dificuldades alimentares. As dificuldades alimentares vão impactar diretamente na criança, como nós já vimos, levando a risco de desnutrição, déficit de crescimento, atraso no desenvolvimento, podem levar, em função das disfagias, aspiração pulmonar, em decorrência da desnutrição, de outras alterações que levem a essa criança ter alterações na sua imunidade. Então, são crianças que acabam tendo um risco aumentado de internações e reinternações e, infelizmente, tendo risco de óbito por conta de todos os fatores acima citados. Já nos pais, nós entendemos, e como vocês podem observar, amplamente discutido na literatura, com artigos extremamente recentes, como esse último publicado em 2018, as dificuldades alimentares, elas afetam as relações familiares, elas levam ao estresse excessivo no momento da refeição, não só para a criança, mas muito para esse alimentador, que precisa muitas vezes estar ali de 3 em 3 horas tentando alimentar, porque afinal a criança precisa ganhar peso, e por isso torna-se o momento da refeição um momento de batalha, como nós já vimos, toda aquela relação de prazer, de troca de sentimentos, de aprendizado, de oportunidade, se torna um controle só pelo quanto que a criança come. E, obviamente, isso vai prejudicar muitos aspectos de vida, vai interferir, como nós vimos, nos aspectos orgânicos da criança, nos psíquicos, mas também vai interferir extremamente nas questões psíquicas dos pais. Portanto, é muito importante que nós possamos ter espaços como o quarto CONALCO para estar discutindo, levando informação aos pais, aos profissionais de saúde, que dificuldade alimentar não é causada por manha, por birra, por preguiça. Essas crianças sofrem, essas famílias sofrem e, portanto, é muito importante a identificação da criança em risco de problema alimentar, para que possa ser oportunizado a ela e a família um tratamento adequado e assim minimizando esse impacto devastador que tem as dificuldades alimentares sobre as crianças e sobre as suas famílias. Então, esse evento é de suma importância porque ele vai estar chegando a vocês como uma ferramenta para uso próprio e, obviamente, como uma questão de saúde pública para poder estar levando essa informação a outras pessoas. Nós queremos crianças felizes comendo, nós queremos pais felizes compartilhando o momento da refeição. Esse então era o meu recado. Gostaria muito de agradecer então a presença de todos vocês e deixo o meu contato caso vocês precisem trocar alguma ideia. Muito obrigada!